Quero te convidar, meu irmão, a abrir uma palavra que nós vamos ler nessa noite e se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. E nós vamos ler a partir do versículo 24. Atos 17, versículo 24. Tu fica aí me ajudando. Varão ungido, servo de Deus. Você está feliz com Jesus nessa noite, meu irmão? Amém. Aleluia. Que Deus esteja feliz conosco também. Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. E eu acho que a gente teve alguns spoilers no decorrer da noite, porque Deus vem confirmando nos louvores, Deus vem confirmando na palavra que o pastor entregou. Então eu tenho certeza que Deus tem algo para o teu coração. Atos 17, 24. Perfeito. Vamos ler aqui, para que todos possamos ler junto. A gente vai ler até o versículo 27, tá? Então já deixa engatilhado aí. Diz assim a palavra do Senhor: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem, Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente, estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Repita comigo: para que os homens o buscassem. Até aí. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Amém? Alguém está com calor aí? Amém. Vai esquentar um pouquinho mais, se Deus quiser. Irmãos, hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Só que antes eu quero dar alguns spoilers para vocês. Eu gosto de dar spoiler, tá? Não assista filme comigo, que eu vou te dizer o que acontece no fim. Amém? E coloca para nós o tema da mensagem aí, por favor. Hoje nós vamos falar debaixo do tema propósito restaurado. Você pode repetir comigo? Propósito. Amém. Vamos de novo. Propósito restaurado. Amém. Olha para o irmão do lado e diz assim para ele, só a fim didático, tá? Deus hoje vai restaurar propósito na tua vida. Hoje Deus tem um propósito restaurado para ti. Antes de nós entrar na mensagem, eu quero explicar o que a gente pretende fazer hoje à noite, amém? Eu quero, com a graça de Deus, se Deus me capacitar para isso nessa noite, eu quero revelar para vocês o propósito do porquê Deus te criou. Qual é o propósito da criação do homem? Você já se perguntou qual é o seu propósito? Você já se perguntou qual é a finalidade para a qual Deus criou o homem? A gente vai entender isso nessa noite. E entendendo isso, eu espero que algumas pessoas venham a compreender o porquê. Algumas pessoas durante parte da sua vida, ou talvez até agora, tenham experimentado um vazio no seu interior. Tenham experimentado uma grande falta, uma grande necessidade, uma grande ausência de propósito. Isso está relacionado com o propósito do porquê Deus te criou. Se você não estiver dentro desse propósito, talvez você experimente algum vazio. E por último, eu espero que a partir desse entendimento, a partir dessa compreensão, Deus possa nos levar para mais perto dEle. Que isso possa nos aprofundar em Deus, que nós possamos mergulhar a partir desse entendimento. Mas antes disso, eu quero rapidamente falar um pouquinho do contexto dessa epístola. No capítulo 17 de Atos, nós estamos vendo o apóstolo Paulo pregar em Atenas. Ele está indo numa região do Império Romano, a cidade de Atenas, e está indo pregar naquele lugar. É interessante que Paulo, ele causava um efeito muito curioso por onde ele passava. Das duas, uma: ou Paulo ia lá e chacoalhava aquele lugar pelo poder de Deus, ou ninguém queria ouvir Paulo. Ou ele era amado, ou ele era odiado. Ou ele ia pregar e o evangelho entrava na cidade e transformava a cidade de cabeça para baixo, ou as pessoas corriam Paulo.
E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Paulo vem vindo de uma dessa cidade, aonde em um lugar o poder de Deus se manifestava, no outro lugar também se manifestava, mas os inimigos de Deus não queriam ele pregando, e ele chega aqui em Atenas. E a Bíblia diz que ele começa a esperar os seus amigos, os seus companheiros na cidade de Atenas. E enquanto ele está esperando, ele percebe que Atenas ele tinha uma característica interessante. Era uma cidade que era cheia de altar, era cheio de Deus. Atenas era uma cidade que era uma metrópole, era uma capital em meio ao Império Romano. E alguns historiadores dizem que em Atenas tinha mais Deus do que pessoas. Era possível você achar Deus para tudo que era situação. Tinha o Deus da terra, o Deus do mar, o Deus dos céus, o Deus do ar, e no meio daqueles deuses havia um altar chamado ao Deus desconhecido. Eles adoravam tudo e não adoravam nada. Paulo, a partir daquela deixa, ele começa a pregar, e de repente se abre uma porta para ele pregar no Areópago, que é o centro da cidade. Atenas, eles eram um pessoal meio curioso. Atenas era uma capital da filosofia. A filosofia grega estava inserida em Atenas. E Paulo agora vai pregar no centro da cidade. Está todo mundo ouvindo ele, está todo mundo escutando a mensagem dele, e ele vai usar uma deixa da própria filosofia. Ele vai usar a filosofia que esses caras tanto falavam, tanto almejavam para pregar para eles. Paulo era um cara inteligente. Paulo era um cara sábio, capaz, instruído. E Paulo sabia que a filosofia, ela tem 3 grandes questionamentos. Quais são esses questionamentos? Quem sou eu? De onde que eu vim? E para onde eu vou? Esses são questionamentos da filosofia. Esses são questionamentos que você tem na sua cabeça. E Paulo, nessa mensagem, ele vai começar a tirar essa dúvida. Ele vai responder da onde que nós viemos, quem nós somos e para onde nós iremos. Acompanhe comigo na Bíblia, por favor. Você vai ver no versículo 26, aliás, no versículo 24, Paulo dizendo assim, ele começa a pregar, ele começa a anunciar, ele está dizendo: galera, eu vi que vocês têm muitos deuses, e no meio dos deuses de vocês tem um Deus que vocês estão adorando e vocês nem conhecem. Tem um altar a um Deus desconhecido. E se tem uma coisa que é triste, meu irmão, é nós adorarmos um Deus que a gente não conhece. É nós adorarmos um Deus com quem nós não temos relacionamento. E aí Paulo vai começar a pregar a partir dessa deixa, e ele vai responder essas 3 perguntas. Primeiro ele vai dizer da onde que nós viemos. Versículo 24 vai dizer assim: o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido por homens, como se pudesse precisar de algo. Versículo 26, de um só homem Deus fez todas as raças humanas. Paulo começa a dizer: sabe de onde é que a gente veio? A gente veio desse Deus que vocês estão adorando e não conhecem. Uma das principais dúvidas que a humanidade tem, eu já vou matar agora de cara: nós viemos de Deus, e sabe para onde a gente vai? A gente vai para Deus, porque a Bíblia diz: ao homem será dado viver uma única só vez, e depois ele retornará a Deus. Eu vim de Deus e eu vou para Deus. Deus é a minha origem, Deus é o meu ponto de encontro, Deus é o meu futuro. Mas Paulo não para por aí. Ele vai responder uma das principais dúvidas da humanidade: por que eu fui criado? Qual é o propósito da minha existência? Por que eu existo? E aqui a gente começa a entender alguns pontos. Como que eu vou viver o meu propósito se eu não conheço o meu propósito? Como eu vou ser aquilo que eu preciso ser, se eu nem ao menos sei o porquê eu fui criado? Mas Paulo vai responder aqui. Leia comigo, por favor, o versículo 26 e 27 diz assim: de um só homem fez Deus todas as raças humanas, ou então toda a raça humana, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente épocas e lugares exatos aonde haviam habitar. Deus assim procedeu. Deus fez isso, preste atenção, para que a humanidade o buscasse. Por que Deus criou o homem, irmão Gabriel?
Deus criou o homem para que o homem o buscasse. Deus criou o homem com a finalidade de que o homem pudesse se relacionar com Ele. E aqui a gente já começa a entender muita coisa na minha e na sua vida. A gente já começa a preencher alguns buracos que nós temos, algumas dúvidas que a gente carrega desde a juventude. Qual que é o meu propósito? Como eu vou viver o meu propósito? Como eu vou viver aquilo que eu tenho que viver? Deus te criou para que você pudesse buscá-lo. Em outras palavras, Deus te criou para que você pudesse se relacionar com Ele. Há uma finalidade para a tua vida, há um propósito para a tua vida. E a Bíblia diz que Deus pensou no homem, sonhou com o homem antes da terra ser formada, meu querido. Você não é um acidente, você não veio do macaco, você não é fruto de um aborto, você não é um rejeitado. Você tem um pai que te criou para se relacionar contigo. Paulo vai responder a principal dúvida do ser humano: quem sou eu? Eu sou filho de Deus, criado por Deus para me relacionar com Ele. De onde eu vim de Deus. E para onde eu vou para Ele. Eu vou para os braços dEle. Eu vou para a comunhão com Ele. É para lá que eu vou. Essa palavra buscar, vamos um pouquinho fundo nela. Eu não sou muito bom de grego, tá, meu irmão? Nem um pouquinho. Mas eu até pesquisei para poder ajudar vocês a entender isso aqui. O verbo buscaram, grego zeteu, significa buscar com diligência, esforçar-se para encontrar, e o que eu mais gosto, desejar com anseio. Para que Deus criou o homem? Deus criou o homem para que ele o buscasse com diligência e para que ele o desejasse, para que ele o buscasse com anseio. Há um princípio na criação do homem. Deus te criou para que pudesse se relacionar contigo. E a gente consegue olhar isso, sabe aonde? Sabe qual é o texto base para a mensagem de Paulo? Pastor, se ele estivesse na igreja, ele dizia assim: irmãos, abram vossas Bíblias, abram vossas Torás, no primeiro livro da Torá. Sabe qual é o texto base para a mensagem do apóstolo Paulo? O livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Paulo vai sustentar o que ele está ensinando aqui, aonde a Bíblia vai falar a respeito da criação. E eu quero que você compreenda um pouco a respeito da criação. Vamos lá para Gênesis, vamos dar um pulinho lá rapidinho. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 1, que do dia 1 até o 5º dia Deus foi criando todas as coisas. Daí daqui a pouco Deus faz divisão entre a terra e o mar. Deus começa a criar os peixes, Deus começa a criar os animais. E a Bíblia diz, haja e havia. Deus começa a falar, haja luz e houve luz. Haja porção seca e houve porção seca. Haja peixes e houve peixes. Haja árvores e houve árvores. Deus começa a liberar o seu haja criador. Deus começa a liberar o seu bara, o criar de Deus. Porém no 6º dia, Deus não simplesmente fala. Deus agora ele começa a agir. E Deus começa a modelar algo formado do barro. No 6º dia Deus está formando o homem. E o que me chama a atenção é que durante toda a criação, a Bíblia está dizendo, cria-se os peixes segundo a sua espécie. Criam-se as árvores frutíferas segundo a sua espécie. Criem-se os animais segundo a sua espécie. Então havia espécie para animais, havia espécie para peixe, havia espécie para árvore. Mas quando ele vai criar o homem, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi a coroa assim da criação de Deus. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque ao declarar essa verdade a gente entra numa linha tênue. A gente entra numa linha que a gente não pode passar. Sim, o homem foi o ápice da criação. Deus criou um homem com um propósito diferenciado. O homem foi criado para governar. Deus, quando foi criar o homem, ele fez algo diferente.
Havia um desejo brotando no coração de Deus, mas isso não deve nos levar a um evangelho humanista, aonde o homem é o centro, porque o homem não é o centro. Aqui só tem um centro, que é Deus, é o Espírito de Deus, a palavra de Deus, aleluia. Porém aqui Deus começa a modelar o homem, e a Bíblia diz que Ele faz o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Isso não quer dizer, e aqui eu vou frustrar algumas pessoas, não quer dizer que Deus tem 2 olhos, tem uma boca, tem um nariz. Não quer dizer que Deus tem imagem do homem. Não é imagem física, não é essa imagem que vocês estão vendo aqui, que é a imagem de Deus. Quando Ele fala imagem, Ele está falando que Deus colocou no homem alguns atributos que saíram do interior de Deus. Deus comunicou para o homem alguns dos seus atributos, comunicou sabedoria, comunicou amor, entendimento. Deus vai colocando coisas dele no homem. Para quê? O homem foi formado um ser relacional. Alguém aqui gosta de ficar bastante tempo na rede social? Alguém aqui, se pegar o histórico do Instagram, vai ter 2, 3 horas no dia lá? Alguém aqui é um ser social? Foi Deus que te criou dessa forma, meu irmão. Deus te criou de modo que você se relacione. Por quê? Porque Deus queria se relacionar com a sua criação. Deus queria se relacionar com aquilo que criou. Deus criou o homem com uma finalidade. Eu vou me relacionar com o homem, a Bíblia diz. Todos os dias do fim da tarde, na viração do dia, Deus passeava no jardim. E eu fico imaginando as conversas de Deus com Adão. Eu fico imaginando um discipulado do próprio Deus. Eu fico imaginando o próprio Deus todos os dias se encontrando com a sua criação. Porque Deus, quando vai criar o homem, Deus prepara um ambiente para o homem. Deus prepara um jardim. E diferente dos céus, onde era um lugar que somente tinha as questões espirituais, e diferente da terra, onde só tinham as questões terrenas, Deus cria um jardim, aonde o céu, aonde a eternidade se encontrava com a terra. E a Bíblia diz que Deus passeava no jardim. A Bíblia diz que o homem tinha relacionamento, o homem tinha comunhão com Deus, aleluia. Pois esse era o propósito. Esse era o propósito original, você poder se relacionar, você poder ter intimidade, você olhar Deus face a face, você ser amigo de Deus. Mas agora entra uma serpente no cenário bíblico. Eva cai no conto do vigário. Adão, que alguns irmãos querem 5 minutinhos com ele no céu, 5 minutinhos sem perder a amizade. Eles comem do fruto proibido. Eles se rebelam contra Deus, eles fazem a única coisa que Deus disse para não fazer. Querido, você entende o que Deus criou? Deus deu ao homem um jardim onde ele tinha tudo. Tinha árvores frutíferas, tinha o prazer de estar na presença dele. Só tinha uma coisa que o homem não podia fazer, ele quis aquilo que ele não podia ter. E sabe o que isso custou? O homem foi expulso deste lugar que continha o propósito de Deus para o homem, o lugar de relacionamento, o lugar de comunhão. Agora a porta estava fechada. E eu fico pensando no arrependimento de Adão. Meu Deus do céu, primeiro porque tem que começar a trabalhar. Antes era diferente, né? Eu imagino Eva, cara, que não precisava sofrer para dar a luz. Agora as irmãs que vão querer 5 minutinhos com Eva. Sabe por que você sofre para dar luz? Culpa de Eva. Querido, ele perdeu esse acesso. Ele escolheu a única coisa que o afastava de Deus. Sabe o que me chama a atenção? A Bíblia diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Amém? Só que a Bíblia diz que tinha outra árvore no meio do jardim. Sabe que árvore era? A árvore da vida. Adão, para escolher o pecado, para escolher a morte, ele tinha que virar as costas para a vida. E isso simbolizava o que o homem vem fazendo de geração em geração. Por escolher estar longe de Deus, ele vira as costas para o que Deus tem para ele. E aí, meu querido, você vai começar a entender o porquê talvez durante toda a sua vida você tem sentido um vazio no teu coração. O porquê talvez durante toda a tua existência você tem buscado por prazeres, e daí eu quero festa, e daí eu vou consumir isso, eu vou consumir aquilo, porque o desejo por prazer foi Deus quem colocou no teu interior.
Foi Deus quem te fez para desejar prazer, você sabia disso? Só que o prazer do propósito original era um prazer que somente a presença dele podia dar. Era um gozo, era uma alegria, era um regozijo que somente Deus entrega. E quando o homem vira as costas, nós começamos a viver uma vida sem Deus. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você tem a eternidade no teu coração. Você tem um vazio no teu coração que nada vai preencher este vazio. Você tem um vazio no teu coração que é do tamanho de Deus, e não importa o que você coloque aí dentro, nada vai preencher esse vazio. O teu propósito original era um propósito de relacionamento. Deus te criou para ter comunhão, para ter intimidade, mas hoje, por estar afastado de Deus, muitas pessoas vivem uma vida sozinha, solitária, vazia, entregue a todos os problemas que estar longe de Deus nos traz. E quem nunca? Eu me lembro da minha juventude, como eu buscava prazer de forma desenfreada. Eu não entendi o propósito da minha vida. Quer saber? Eu quero festa. Vou atrás de festa, baile, drogas ilícitas, tudo isso porque havia um vazio que nada poderia preencher. Vazio que a minha família enfrentou, vazio que anos após anos muitas gerações enfrentaram por não conhecer a Deus. Um vazio que não podia ser preenchido, um vazio que nada preenchia. E eu começava a consumir tudo que vinha ao redor, vícios, criminalidade. Eu pensava, eu preciso preencher, eu preciso de um propósito. E daí, quer saber, é o dinheiro que preenche. Quer saber, não é essa alegria temporária, e a gente vai buscando, mas chega no final das contas, nada preencheu este vazio. Nada preencheu este vazio. Talvez algumas pessoas estão aqui com um vazio no seu coração, que passa dia após dia, e você pergunta, qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha existência? Por que eu existo? Por que eu estou caminhando? Por que eu estou respirando? E a resposta está aqui: Deus te criou para que Ele pudesse se relacionar contigo. Só que Adão vai lá e dá essa baita escorregada. Toda a humanidade distante de Deus. Propósito original totalmente deteriorado, totalmente destruído. O ser humano que era para ser a imagem de Deus, agora afastado de Deus, longe de Deus, ofendendo a Deus. Agora o ser humano começa a se afastar e correr para o mais longe de Deus que pode. E sabe o que me chama a atenção? Um Deus que estava sendo diariamente ofendido por esse homem. A Bíblia diz que Ele resolve entregar seu único filho. Ele resolve mandar Jesus à terra. E Jesus tinha um único propósito: morrer para restaurar o propósito original. Jesus morreu para poder restaurar esse propósito. Escute isso aqui. Você talvez hoje esteja vivendo uma vida distante de Deus, mas Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você se afastou de Deus, o homem se afastou de Deus, mas a resposta vem de Deus, a porta vem de Deus. Foi Deus quem restaurou o propósito. Esse Deus, como que eu vou compreender um Deus que olha para um ser humano afastado, um ser humano que nunca o quis, nunca o amou, aleluia, e entrega seu único filho para o restaurar? Como que eu vou compreender esse Deus? Ele é incompreensível, mas foi o que Ele fez. Foi o que Ele fez. Você durante toda a sua vida, talvez você nunca o buscou, você nunca perguntou por Ele, mas Ele abriu a porta de acesso na cruz. Ele foi moído, Ele foi esmagado para você ter este acesso. Aleluia. Agora você entende o propósito. Diz assim, ó: Deus me criou para que eu me relacionasse com Ele. Deus não é carente não, meu irmão. Deus não é carente. Se o Gabriel abandonar Deus, amanhã Deus continua no trono. Amanhã Deus continua reinando, mas mesmo assim, há algo nesse Deus amoroso, que Ele olha para o Gabriel, que Ele olha para uma pessoa insignificante como nós somos, e Ele nos ama, e Ele nos chama para um lugar de intimidade.
E Ele nos chama para um lugar de relacionamento, não porque nós merecemos, não porque há bondade, não porque há algo que mereça ser salvo, mas porque Ele é amoroso, porque Ele desenhou um propósito para a tua vida, e Ele disse: eu te chamei pelo nome, tu és meu, e pode uma mãe esquecer-se do filho que está no seu peito, de forma que não se compadeça dele, mas eu, o Senhor, eu não me esqueço, eu não me esqueço, eu não me esqueço. Há algo na mensagem da cruz que você precisa compreender. Este evangelho do qual a porta está aberta para você acessar, não é por mérito humano, não é pela tua santidade, não é porque você é bom, é porque Ele quis abrir a porta. Meu Deus do céu, aleluia. E eu quero que você entenda algo nessa noite, querido. Jesus abriu para ti um caminho, uma porta de acesso. Se você está fora, entre por essa porta. Se você não entrou, entre por essa porta. E não importa o que aconteceu no teu passado, querido. Porque quando Ele te escolheu, Deus, Ele é diferente do homem. Sabe por quê? Eu olho, pastor Nuno, hoje eu invisto em ti, pastor. Hoje eu invisto em ti, sabe por quê? Porque eu vejo o que Deus está fazendo na tua vida. Eu vejo um projeto se desenrolando, irmão Vini, eu aposto em ti. Eu aposto em ti, Gui. Mas sabe o que Deus faz? Deus não aposta no projeto, Ele aposta lá na semente. Antes de ser formado, antes de dar fruto, antes de fazer diferença, Deus está investindo, Deus está escolhendo, Deus está chamando, está dizendo: eu tenho um propósito e eu quero restaurar o meu plano original para a tua vida, que é te trazer para perto de mim. Aleluia, meu Deus do céu. Deus investe na semente, Deus pega aquele que não é e transforma. Só que eu tenho uma pergunta para você, e para você que é igreja também: entender esse propósito que gera na tua vida. Se o propósito inicial de Deus era estabelecer a comunhão no jardim, será que eu estou vivendo segundo isso? Será que eu estou vivendo uma vida profunda de relacionamento com Deus? Será que a prioridade de Deus é a minha prioridade? Porque um relacionamento tem disso. Relacionamento tem alinhamento de prioridade. E a pergunta é: a prioridade de Deus é a minha prioridade? Será que hoje eu vivo um evangelho apaixonado por esse que me amou? Será que eu estou completamente apaixonado, querido? Tem um pré-requisito no evangelho, sabia disso? Para começar, tem gente que diz que o evangelho custa muito. O evangelho não custa muito. O evangelho custa tudo, meu querido. Custa tudo. A Bíblia diz: tinha um homem que avistou um campo, e nesse campo tinha um tesouro. Ele foi lá e vendeu tudo o que tinha, comprou esse campo, porque ele queria aquele tesouro. O evangelho custa tudo, mas eu quero. O evangelho custa tudo, mas eu entrego. Eu quero esse evangelho. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, mas eu quero que você entenda, tem um pré-requisito. Um dia perguntaram para Jesus: Jesus, qual que é o principal mandamento? O que tu olha para toda a lei, o que é mais importante? Jesus diz: tem algo que é crucial. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que Deus espera de mim, Ele espera: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Há um propósito, e é o amor. É um relacionamento baseado em amor. Deus quer restaurar a cultura do jardim do Éden para a tua vida, meu querido. A porta está aberta. Mas sabe qual é o problema? Hoje, até a nossa oração, meu querido, até a nossa comunhão com Deus, muitas vezes não é uma comunhão para passear no jardim. Tem duas orações que eu tenho que fazer, pastor. Sabe qual é a primeira oração? Eu tenho que interceder
tem que orar, tem que pedir, a Bíblia ensina isso. Mas existe uma segunda oração que não é só interceder, não é só pedir para Deus, é uma segunda oração, onde eu caminho sozinho com Ele no jardim. É uma segunda oração onde eu não tenho pedido em meus lábios, onde eu não tenho uma vitória para conquistar, mas eu ainda estou de joelho. Eu ainda estou prostrado, não porque Ele vai me dar algo, mas simplesmente por quem Ele é. Simplesmente por quem Ele é. E nós precisamos restaurar este desejo, nós precisamos restaurar esse interesse. Senhor, eu te quero, eu te anseio, eu te amo, eu quero passear contigo no jardim. Olha para esse irmão do lado e diz assim, ó: passeie com Deus no jardim. Dá uma voltinha com Ele. Dá uma voltinha com Ele, aleluia. Querido, nós temos que restaurar o nosso propósito principal, que é viver uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Sabe o que me chama a atenção? O Éden, ele tinha uma atmosfera que era composta pela presença de Deus. Havia um desejo que era crucial, que era o desejo da presença de Deus. Querido, comece a restaurar isso na tua vida. Comece a restaurar este desejo. Quando você estiver indo para o trabalho, vá meditando e orando em Deus. Quando estiver lavando a louça, lave a louça meditando em Deus. Separe um lugar no secreto para estar com Deus. Aproveite esse Deus. Se delicie neste Deus. Vá mais profundo em Deus, porque tem algo mais profundo de Deus para a tua vida. Eu creio num grande avivamento, meus irmãos. Eu creio num grande mover de Deus nessa cidade. Só que tem algo que precisa acontecer antes. Essa igreja que vai ser aqueles que vão provocar, que vão atrair um avivamento, tem que ser uma igreja apaixonada por Jesus. Tem que ser uma igreja sedenta por Jesus. Uma igreja que deseja Jesus acima de tudo. Eu quero convidar você, e eu pedi para o irmão separar alguns versículos. Ele falou, vai num delay, né? Então, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E a gente se encaminha para o fim. 2 Coríntios 3, 18. Coloca na tela para nós, meu irmão. Ele falou, por que tu não me mandou os versículos antes? Eu falei, vai dar tudo certo. Vai que vai dar tudo certo, a gente vai se achar. Queridos, preste atenção. Assim todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E não tira, deixa aí. Nós temos que aprender a contemplar o Senhor. Nós refletimos aquilo que nós contemplamos. Nós refletimos aquilo que nós contemplamos. Moisés subiu o monte, passava 40 dias lá, e quando descia a sua face, estava resplandecendo a glória do Senhor. Uma igreja que vai atrair um avivamento é uma igreja que contempla o Senhor, é uma igreja que gasta tempo com o Senhor. Charles Spurgeon dizia o seguinte: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar, porque ele entende que um homem que conhece a Deus, que anda com Deus, que caminha com Deus, ele surte mais efeito no mundo do que 10 homens que falam bonito, mas não tem comunhão com Ele, não relaciona, não tem intimidade. Deus está te chamando para contemplar a sua face. Deus está te chamando para a intimidade com Ele. Deus quer se revelar para ti, Ele quer te levar a um lugar mais profundo nele, mas você tem que começar a ansiar por estar com Ele. O mundo anseia pela manifestação dos filhos. Sabe quem são esses? Aqueles que estão com a face resplandecendo Cristo. Se você passar tempo com Ele por onde você for, Cristo vai estar se manifestando, Cristo vai estar sendo evidenciado, porque você é uma extensão do reino na terra. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. O pastor me deu 40 minutos e eu não sei nem que hora eu entrei. Mas vai dar tempo da ceia, pastor. A gente vai se colocar de pé para parecer que está acabando, mas vai ter mais uma meia hora agora. Até meia-noite eu entrego vocês. Estou brincando, meus irmãos. Queridos,
há um lugar mais profundo em Deus para ti. Há um lugar mais fundo em Deus. O Calvário, a morte de Cristo na cruz, não foi simplesmente para te entregar dádivas e bênçãos. Não foi para você ter um carro novo. Há um lugar mais profundo em Deus. Deus quer te levar a um lugar mais profundo. Eu estava vendo um testemunho de um irmão, que ele foi na casa de uma criança para visitar os pais. Ela tinha entre 6 e 7 anos. E ele conta que quando ele perguntou para os pais: cadê a menina? Está sempre correndo na volta. E eles falaram: ela não está aqui, ela está orando. E ele: ué, uma criança de 6, 7 anos orando. E não é pior, está orando desde que acordou, era meio-dia. E ele: ela está orando desde que acordou até agora, meio-dia. Sim, ela está orando. E não é de agora, isso daí é desde domingo. Faziam 3 dias que a guria estava o dia inteiro orando. E não queria ir para a escola, e só chorava e orava. E ele: tá, mas o que aconteceu? Domingo no culto, ela teve uma experiência com Deus. E nessa experiência Jesus se apresentava para ela. Jesus falou com ela. E aquela experiência foi tão marcante que desde domingo ela não para de chorar. Mas o que teve? Foi Jesus. E ela falou: o olhar de Jesus. Tinha algo naquele lugar, naquele olhar, que marcou aquela criança. Agora uma criança de 6, 7 anos estava se derramando há 3 dias aos pés do Senhor e não queria sair de lá. Querido, o que é que eu quero que você entenda é que há um lugar mais profundo para ti. Há um lugar mais fundo que você pode entrar, e não simplesmente porque Ele vai te dar bênçãos, e não simplesmente para você ser ungido pelo trabalho, mas porque você quer estar com Ele. Deus quer te levar a um lugar de maturidade, aonde Ele pode declarar como Jesus: eu não te chamo de servo, eu te chamo de amigo. E uma igreja que é amiga de Cristo, esta igreja promove um avivamento. Elias, ele se pôs diante de vários profetas de Baal. Ele orou e disse de forma simples: Senhor, para que eles te conheçam e saibam que Tu é Deus, derrama fogo do céu. E fogo desceu do céu. Mas só pode um homem se levantar e em poucos segundos orar clamando fogo do céu e Deus responder, se ele tem uma vida em secreto com Deus. Deus está te chamando para o secreto. Hoje é Santa Ceia, hoje é dia de estar à mesa, e Deus quer falar algo para ti. Ele não quer que você saia da mesma forma. Tem algo diferente, tem algo profundo, algo novo para ti. E aquele que contempla a Deus, ele nunca mais é o mesmo. Ele nunca mais é o mesmo. Quantos querem ser ir mais fundo em Deus? Eu não vou te convidar para ir aqui à frente, porque vai ter Santa Ceia. Quero que baixe as luzes, por favor. Eu quero que você feche os olhos. Aleluia. Eu quero orar por ti, mas eu quero que nesse momento você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você coloque a mão no seu peito, e eu quero que você comece a orar com Deus. Se você é essa pessoa que quer ir mais fundo, há um lugar mais fundo, meu irmão. Há um lugar mais profundo em Deus. Talvez você é aquela pessoa que abandonou o lugar secreto. Talvez você é aquela pessoa que abandonou as madrugadas de oração. Talvez agora você é aquela pessoa que quando olha para o passado se lembra: eu vivi isso com Deus. Eu vivi tempo de intimidade. Teve um tempo onde eu acordava e o primeiro pensamento era Deus. Quando eu ia dormir, o primeiro pensamento era Deus. Talvez isso mudou na tua vida, e hoje Deus quer te levar a um lugar de arrependimento, porque a mesa está posta, a porta está aberta, e Deus quer restaurar o propósito original. Deus quer te trazer para um lugar de intimidade, comunhão com Ele. Deus quer restaurar a tua vida. Então comece a dizer: Senhor, me perdoa por abandonar a comunhão, me perdoa por abandonar a intimidade, me perdoa por sair do lugar secreto. Comece a falar com Deus, comece a falar com Deus, comece a orar, e comece agora a lembrar de quando foi que você deixou o lugar secreto. Fale, comece a orar com Deus. O louvor vai adorar. Enquanto isso você vai meditando em Deus, enquanto isso você vai falando com Deus. Aleluia. De olhos fechados, comece a falar. Abre sua boca, e você e Deus comece a dizer: Senhor, eu me arrependo de ter saído daquele lugar, Pai. Eu me arrependo de não estar mais naquele lugar contigo. Fale com Deus nessa noite. Feche seus olhos neste momento. Coloque a mão no peito. Eu quero orar pela tua vida. Depois o pastor já pode subir aqui. Fale com Deus nessa noite. Fale com Deus.
diga que tu tem desejo de ir para o lugar secreto. Diga que tu quer ir mais profundo nele. Diga: Senhor, eu preciso de ti. Declare palavras de amor a Ele. Se por acaso hoje você percebeu que tinha um lugar que Deus reservou, que tinha aquele lugar de encontro com Deus e você não está mais lá, peça perdão e diga: Senhor, eu quero voltar para lá, Pai. Eu quero me encontrar contigo todos os dias. Eu quero ver o que aquela menina viu, Senhor, aonde todas as coisas se tornam pequenas e a tua presença se torna aquilo que eu mais anseio. A tua presença se torna aquilo que eu mais desejo. Comece a falar para Deus, dizer: Senhor, eu não sei quando foi o momento aonde as minhas prioridades foram invertidas. Eu não sei aonde foi o momento aonde aquilo que o Senhor pode dar se tornou mais importante do que aquilo que o Senhor é. Mas hoje eu quero voltar para um lugar de relacionamento. Eu quero voltar para um lugar de encontro. Hoje é um dia que eu vou renovar a minha aliança. E junto desta renovação eu quero ter um propósito renovado. E que a minha vida seja pautada pelo anseio, pelo desejo, pela necessidade desesperada de estar em comunhão contigo, Deus. Porque eu sei da onde tu me tirou. Eu sei que meu Cristo foi moído, foi rasgado, e tudo que eu posso fazer é devolver em amor, porque é só o que Ele requer. Fale com Deus, comece a declarar palavras de amor, comece a dizer: Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus, eu te amo. Diga para Ele: Jesus, eu te amo. Eu te amo, querido. Aleluia, Senhor. Nós oramos a Ti nesta noite, Pai, e nós declaramos, Senhor, a Tua igreja te ama. A Tua igreja te deseja, Senhor. Pode ter outros propósitos, outros sonhos, mas não é o que nesta noite nos movimenta. Nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós te anelamos, Senhor. Nos leve, Senhor, nos dê a força para ir para o lugar secreto. Nos ajude a gastar os nossos dias em Ti. Nos ajude, Senhor, a nossa prioridade ser caminhar contigo, andar contigo, chorar na Tua presença. Nos leve para o Santo dos Santos mais uma vez, pois aquele que experimentou, aquele que viu, ele não sai de lá, ele não quer sair de lá. Nos leve novamente, Senhor, nos leve ao lugar de oração, de adoração, de intimidade. Nos leve a caminhar no jardim, leve a Tua igreja. Porque se nós chegarmos neste lugar, o avivamento é logo ali. 3.000 almas é logo ali. Se nós tivermos uma igreja incendiada, fervendo, apaixonada, o avivamento é logo ali, Senhor. Atraia-nos, leva-nos para este lugar. Aleluia. Eu marquei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você continua feliz com Jesus?